Fala galera, belezinha? Tudo bem? Galera, pensando aqui em algumas mudanças que aconteceram no concurso do Colégio Naval, né, principalmente em relação ao conteúdo programático de física, que ficou um pouquinho mais extenso, eu trouxe aqui o modelo de prova do ano de 2024 para vocês terem uma ideia do perfil de prova, tá? Mas lembrando, o que vocês devem estudar para prestar o concurso, aquilo que está no edital. Trouxe aqui para vocês terem uma ideia apenas do nível da prova e vou aproveitar e vou elencar os assuntos que foram cobrados nessa prova de 2024. Bora lá? Bom, o segredo para você conseguir resolver as questões, né, com qualidade, é primeiro você conseguir extrair a informação sobre qual assunto da física eu vou precisar explorar de fato para conseguir resolver a questão. Olha só como ele entrega isso na questão. Eu tenho aqui um artífice do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, precisa fazer um ajuste entre a polia motora e a polia movida de uma furadeira de bancada para executar uma furação. A polia motora e a polia movida rotacionam no mesmo sentido. Olha o ponto mais importante: acopladas por uma correia que não desliza sobre elas. Ok. Qual é o assunto tratado aqui então? Acoplamento de polias utilizando correias. É esse o assunto. Então, o que eu preciso lembrar aqui? Quando eu tenho um acoplamento de polias utilizando uma correia, eu vou ter uma situação como essa daqui, representada na figura. Ora, eu vou ter uma polia A, um disquinho, né? Com um tamanho, com um raio menorzinho. E aí eu tenho uma polia B, uma polia, um discão maior, com um raio Rzão. A característica que nós temos aqui, num acoplamento como esse, é que se eu pegar a frequência de A, lembrando que frequência é número de voltas por segundo ou por minuto, né? Vezes o valor do raio de A, isso daqui vai ser exatamente igual à frequência de B vezes a medida do raio de B. Então, nós vamos precisar desse tópico aqui. A gente vai precisar fazer uma revisãozinha sobre acoplamento de polias e aplicar essa expressão. Vamos continuar, então, a leitura do nosso problema e extrair as informações, extrair os dados. Ele ajustou as polias segundo a figura. Tá um pouquinho difícil da gente conseguir visualizar essa figura dessa maneira, né? Mas, gente, o que é essa figura? Essa figura é a mesma coisa que essa outra que eu escrevi ao lado. Essa região que eu vou destacar aqui, ó, em laranja, seria a representação da polia menor. Agora, essa outra que eu vou destacar em verde seria a representação da polia maior. É que eu preciso abstrair e tentar enxergar isso daqui por cima. Imagine que meus olhos estejam aqui, ó. Eu estou enxergando aqui, ó, por cima. Enxergando por cima é essa visão que eu vou ter ao lado.
Então, a informação importantíssima aqui, quando ele menciona isso daqui, ó, ele até cita ao lado. Isso é a frequência do motor. Isso daqui, então, seria FA. Aumentar um pouquinho mais esse traço aqui. Esse seria, então, o valor de FA. Quando ele menciona essa outra informação aqui, ó, 90 milímetros, é a medida do diâmetro. Importante, o raio é metade, 45 milímetros. Ao informar essa medida de 300 milímetros, eu tenho a informação do raio de B. 300 milímetros é o diâmetro. Eu preciso colocar a medida do raio, que é metade. Ok? Vamos lá. Qual é a pergunta dele? Assinale a opção que determina a frequência em Hertz. Vou dar um destaquezinho maior para isso daqui. No final, a gente volta e discute. Vamos lá, é só aplicar a equação sem medo, ó. FA vezes RA é igual a FB vezes RB. Quanto mede FA? FA está escrito lá em cima, olha, vale 800. Quanto mede RA? 45. FB é o que eu quero. RB, 150. Não façam essa conta aqui agora. Faça o seguinte, 150 está multiplicando? Vem dividindo. Isso aqui é igual a FB. Olha só a vantagem de fazermos assim. Esse zero simplifica. 45 dividido por 15 é 3. Então, o valor da frequência de B é igual a 80 vezes 3. Mas, Gilson, você falou que ia ser fácil, mas nós chegamos no valor igual a 240. E 240 não tem na resposta. Como que é fácil? O valor que eu tenho aqui é em RPM. Olha o que ele pediu lá em cima. Ele pediu em Hertz. Hertz significa RPS. São rotações ou repetições por segundo. Como que eu faço para converter? São 240 rotações por minuto. No lugar de 1 minuto, eu escrevo 60 segundos. Com isso, a gente chega facilmente na resposta. 24 dividido por 6, 4 Hz. E aí, conseguimos obter aqui como resposta a alternativa D. Ok? Hora do print na tela, verificar o conteúdo. E agora nós vamos passar para a próxima questão. Vamos lá agora, então, para a próxima questão. Questão de número 40 dessa prova de 2024. Lembrando que o que é fundamental aqui é conseguir identificar no enunciado qual é o assunto tratado. Então, vamos começar a ler esse enunciado. Um aluno do Colégio Naval, ao praticar treinamento físico-militar, desloca-se do colégio ao clube, distante 4 quilômetros em 20 minutos. Já vamos ilustrar melhor essa informação aqui, ó. Nós temos um aluno, esse aluno vai se deslocar do colégio até o clube. Para isso, ele vai percorrer uma distância de
4 quilômetros. Mas ele vai gastar um tempo igual a 20 minutos, ok? Então, quer dizer que após 20 minutos ele está aqui, ó, nessa posição, a distância de 4 quilômetros lá do início. Ok, vamos continuar a leitura. E continua seu deslocamento do clube ao shopping, distante 2 quilômetros, com uma velocidade v. Eu não conheço agora a velocidade com que ele vai do clube até o shopping. Ele apenas cita que é uma velocidade v. Mas ele citou uma outra coisa importante também. Ele citou que essa distância aqui, ela mede 2 quilômetros. 2 quilômetros. Ok? Bom, a partir daqui, vamos verificar se tem mais alguma informação e o que ele pede, qual que é a pergunta final dele. Essa velocidade dele aqui não foi informada, né? Ele chamou de v. É uma incógnita, ó. Sabendo que a velocidade média do aluno do trajeto colégio até o shopping foi de 12 km por hora, qual é o módulo da velocidade v nesse segundo trajeto entre o clube e o shopping? Olha só, gente. Para ele sair daqui e chegar até esse ponto, ele desenvolveu uma velocidade média de 12 km por hora. Bora fazer isso aqui de um jeito mais simples o possível. Qual é a distância total que ele percorreu? Os 4 quilômetros no início, mais 2 quilômetros no final. 6 quilômetros. Gilson, por que você está fazendo isso? Porque eu quero descobrir qual é o valor do tempo total gasto por ele. É isso que eu quero descobrir primeiro. Lembrando que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Puxa vida, isso aí não é a primeira aula lá do professor? É a primeira aula. Conceito mais básico, ó, o mais simplesinho da primeira aula. A velocidade média em todo o trecho é de 12. O ΔS, 6. Eu vou encontrar o intervalo de tempo. Intervalo de tempo vem para esse lado, multiplicando, e o 12 dividindo. Então, o intervalo de tempo é igual a 6 sobre 12. É a mesma coisa que 1 sobre 2. Ou meio. Meio o quê, gente? Meia hora. Mas, galera, meia hora não são 30 minutos? O que significa isso? Ele tem 30 minutos para sair lá do colégio e chegar no shopping. Ele gasta 20 minutos no primeiro trecho. Então, no segundo trecho, ele vai gastar 10 minutos. 10 minutos em horas equivale a 1/6 de hora. Acabou o exercício. Bora resolver agora. O valor dessa velocidade no segundo trecho é o quanto ele anda no segundo trecho sobre o tempo que ele gasta. A velocidade no segundo trecho, então, vai ser 2 dividido por 1/6 de hora. Regrinha de divisão de fração. Conserva o numerador, multiplica pelo inverso do denominador. O valor dessa velocidade
então é igual a 12 quilômetros por hora. Viu só? Apenas utilizando os conceitos básicos da aula 1 de vários cursos e colégios, que é velocidade escalar média. Velocidade, então, encontramos o valor 12, que corresponde à letra C de queijo. Belezinha? Hora do print aí na tela, para vocês acompanharem. E aí, nós vamos, na sequência, para a próxima questão. Questão 41. Olha só. Agora é a hora que vocês falam para mim, né? Gilson do céu, o que é isso? Pois bem, essa daí é uma questão sobre empuxo. Vamos apenas sintonizar um pouco a respeito do assunto. Olha só, eu tenho aqui um recipiente, eu vou representar isso aqui, tá? Inicialmente por um recipiente. E aí, nesse recipiente, contém um fluido. Eu tento colocar um objeto dentro desse fluido, mas aí eu percebo que ele tem uma certa dificuldade em afundar. Por que ele vai ter uma dificuldade em afundar? Sendo que existe aqui, ó, uma força-peso aplicada sobre ele, puxando ele para baixo, para o centro da Terra, né? Porque esse líquido, ele aplica aqui também no corpo uma força chamada por empuxo. Esse é o assunto que vamos tratar aqui, empuxo. Quando a gente vai calcular o empuxo ele depende de 3 fatores. Ele depende da densidade do fluido. No caso ali é um líquido, né? Depende do volume do líquido deslocado ou do volume do corpo que está dentro da água, está imerso. E depende também do valor da gravidade. Bom, com isso daqui, a gente vai calcular o empuxo. Além do empuxo, existe aí na questão uma outra força, que é a força-peso. Força-peso é massa vezes gravidade. Ok. Vai existir uma terceira força também, mas não tem equaçãozinha pronta para ela. O que a gente vai precisar recordar aqui é um conceito básico também sobre a grandeza física, densidade. Quando eu pego a medida da massa e divido pelo volume, eu encontro o valor, o resultado da densidade. Se eu em algum momento quiser encontrar a medida da massa, eu vou fazer densidade vezes o valor do volume. Bom, situamos aqui os pontos que nós vamos utilizar nessa questão, os conceitos que nós vamos utilizar nessa questão. Agora sim, vamos ler a questão. Engenheiros da Base Naval do Rio de Janeiro concluíram o reparo de uma porta-batel, levantando-a, tá? Erguendo-a, por meio de um cabo do guindaste. Testaram o seu equilíbrio estático, colocando num dique cheio de água. Ela flutuou com 1/4 de sua altura imersa.
Primeiro ponto importantíssimo que nós temos aqui. 1/4 da sua altura imersa. Tendo um formato de caixa cujas medidas estão representadas abaixo. Ó, ele deu comprimento, largura e altura da caixa. Se eu tenho comprimento, largura e altura, eu encontro o volume, né, da caixa. Deixa ele aí. Considerando que a densidade da água seja igual a 10 elevado ao cubo, quilogramas por metro cúbico. A densidade do corpo, 6 vezes 10 elevado ao cubo, quilogramas por metro cúbico. E a aceleração da gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é a tração no cabo que foi utilizada nesse teste em meganewtons? Ele foi bonzinho e colocou aqui, ó, quanto mede um mega? 10 elevado à sexta, ok? Em um exercício como esse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é representar as forças que atuam sobre o corpo. Na figura, presta atenção lá na figura, ó, eu tenho força-peso. Além da força-peso, lá na figura, como vimos aqui a representação, nós teremos também uma força que o fluido, o líquido, vai aplicar sobre o corpo. Essa é a força de empuxo. Mas, Jussão, tem uma corda ali, uma corda esticada. Então, nós teremos também aqui uma força de tração. O sistema, o conjunto, está em equilíbrio. O que significa a palavra equilíbrio? A palavra equilíbrio para nós, na física, tem um outro significado. Equilíbrio significa RI 0. Resultante igual a zero. Esse é o significado da palavra equilíbrio. A força resultante é igual a zero. O que significa isso? Significa que se eu somar as forças que apontam para cima, é soma vetorial, tá? Eu vou ter o mesmo resultado da força que aponta para baixo. A pergunta dele foi: quanto mede T? É só a gente fazer P menos E. Ok? Vamos lá desenvolver, então. T vai ser igual a M vezes G, menos densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes G. Ah, mas Jussão, quanto mede a massa? Ele não deu a massa. Olha aqui. Massa é densidade do corpo, porque é a massa do corpo, vezes o volume total do corpo, vezes G, menos densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado, ou volume da parte imersa. Vou destacar de novo isso daqui, o volume da parte imersa. Eu grifei em verde. É 1/4 do volume total. Então, eu vou pegar o volume do corpo e vou dividir por 4, vezes o valor de G. Mas quanto mede o volume do corpo? O volume do corpo vai ser o comprimento, que é igual a 15, vezes a largura, que é 4, vezes a altura, que é 5. 5 vezes 4 é 20, vezes 15, 300 metros cúbicos. Bem grande. Então, o valor da força de tração vai ser densidade do corpo. A densidade do corpo, 6 vezes 10 elevado ao cubo.
Valor do seu volume, 300. Valor de G, 10. Menos densidade do líquido, é água, 10 ao cubo. Volume do corpo, 300, dividido por 4, porque é só o volume da parte que está dentro d'água. Ok? Então, olha só, o valor da força de tração vai ser igual a 6 vezes 3, 18. 10 ao cubo, com mais um zero, 10 à quarta, com mais um zero, 10 à quinta, com mais um zero, 10 à sexta. Menos 300 dividido por 4 é 75, vezes 10 à quarta. Posso escrever de uma forma um pouquinho diferente. Posso escrever dessa maneira, ó, 0,75 vezes 10 elevado à sexta. Agora que eu tenho a mesma base e o mesmo expoente, eu posso subtrair os coeficientes. 18 menos 0,75 é 17,25 vezes 10 elevado à sexta newtons. Onde aparece 10 elevado à sexta, nós vamos substituir por mega. Então fica mega newtons. Olha só, essa questão para o concurso do Colégio Naval teve um pouquinho mais de trabalho, né? Isso daqui nos faz chegar à alternativa C, de queijo. Ok? Bom, hora de vocês tirar um print, verificar se tem alguma dúvida. Lembrando, gente, tendo alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Tendo alguma sugestão, quer que resolve alguma prova específica, alguma questão específica, às vezes está meio longe, né? Que eu dou aula para vários colégios na região que eu moro aqui, mas às vezes é alguma pessoa que ainda não me conhece pessoalmente, está meio longe, coloca aí nos comentários. Mesmo quem conhece, coloca aí nos comentários que eu faço a resolução aqui para vocês, ok? Vamos lá então para mais uma questãozinha. Simbora então. Nessa questão, eu tenho aqui uma questão sobre associação de resistores. E aí nós temos uma associação mista de resistores. O que eu preciso lembrar aqui? Quando eu tenho um caminho apenas para a corrente percorrer, a gente fala que essa associação é uma associação em série. Quando a gente tem mais de uma opção de caminho, chegou em um ponto, a corrente pode ser dividida, aí nós temos aqui uma associação em paralelo, ok? E aí as equações nós vamos aproveitar e trabalhar em cima da própria questão. Observe a figura abaixo. Observei. Beleza. Olha o que ele fala agora. A figura acima apresenta uma associação de resistores preparada para um instrutor do curso de Eletrotécnica da Marinha do Brasil. Assim, qual opção representa a resistência equivalente da associação desses resistores entre os pontos A e B? Eu tenho que tirar todas e colocar apenas uma que tem a mesma equivalência. Bom, como que nós vamos fazer isso? A gente vai ter que seguir um pouquinho as cores para a gente conseguir se identificar um pouquinho melhor no circuito. Olha esses dois resistores aqui.
Eles estão associados de que maneira? Tem dois caminhos que a corrente pode passar. Eles estão associados em paralelo. Quando eu tenho resistores iguais em paralelo, eu posso calcular o equivalente dessa maneira. Pego o valor de um e divido pelo número de resistores iguais. Então fica R sobre 2, ok? Olha como vai facilitar um pouco a nossa vida. Esse daqui também vai ficar igual a R sobre 2. Esse daqui, R sobre 2. Esse daqui, os dois também estão associados em paralelo. É R sobre 2. Esses daqui, também igual a R sobre 2. E esses daqui, R sobre 2. Ok? Mas vamos organizar melhor isso daqui. O que nós temos? Eu tenho aqui, desse lado, um ponto que eu chamei por ponto A. Aí eu tenho um caminho que pega os dois resistores em paralelo. Eu tiro os dois e coloco um, que vale R sobre 2. Quando chega nesse ponto destacado em azul aqui, ó, ele vai encontrar outros dois em paralelo, eu tiro e coloco na sequência. Então aqui a gente vai ter um outro resistor que vai valer R sobre 2. Depois que ele percorre esse trecho, ele já chega direto no ponto B. Ok? Caso ele pegue o caminho abaixo, que nós teremos, eu tenho um resistor no lugar dos outros dois que vale R sobre 2, mais um que vale R sobre 2, mais um que mede R sobre 2. Ok? O que eu preciso identificar agora? Esses dois aqui, ó, estão associados em série. Então, eu vou remontar o circuito. É sempre bom redesenhar, tá? Para não se perder, porque nós teremos muitas informações aqui. Eu tenho ponto A, remonto o circuito. A partir de A, eu tenho um caminho que ele pode passar aqui. A corrente pode passar, então, por cima e depois chegar direto no ponto B. Quando eu tenho uma associação em série, basta eu somar os dois resistores. Então, eu vou somar meio R com meio R. É R. Bom, quando a corrente passa pela parte de baixo, vejam só, os três resistores também estão associados em série. Agora, nós podemos também fazer a soma desses três. Mas quanto vai ser? R sobre 2, ou meio R, mais meio R, mais meio R. 3 vezes meio R. Reparem que, agora, esses dois resistores estão associados em paralelo. Quando nós temos dois resistores associados em paralelo, a gente pode usar essa equaçãozinha, que é o produto dividido pelo resultado da soma. Vamos aplicar isso daqui. Um dos resistores mede R. O outro mede 3R sobre 2. Dividido pelo resultado da soma. Então, eu tenho que fazer R mais 3R sobre 2. Ok? Fazendo a parte do numerador.
3R vezes R é 3R ao quadrado, dividido por 2. Dividido por 1R mais 1,5R, é 2,5R ou 5 meios de R. Ok? Bom, agora vamos lá aplicar um conceito de matemática básica. Eu tenho o numerador igual a 3R² dividido por 2. Para poder fazer a divisão, eu conservo o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. Bora simplificar o que dá. 1R corta com o quadrado. Esse 2 simplifica com esse 2. Qual é o resultado que nós teremos aqui para o resistor equivalente? 3R sobre 5. 3 dividido por 5 é 0,6R. Galera, vejam só. Conseguimos chegar aqui na solução. Ufa, alternativa E. Mas, de novo, uma questãozinha trabalhosa, né? Em relação aos anos anteriores. Esse é o momento de vocês, momento de gerar o print da tela. Lembrando, na hora da dúvida, deixe nos comentários, tá? Eu tiro a dúvida de todos. Não esqueçam de seguir o canal, dar o like, compartilhar essa resolução, que aí eu consigo atingir mais pessoas. Bora lá, então, para a próxima questão? Olha só, esse assunto aqui, mais do que nunca, precisa ser muito organizado. Que assunto que é esse, Jussão? É um assunto de equilíbrio térmico. É quando a gente pega uma substância mais quente e coloca em contato com uma substância mais fria. Bom, vamos ver aqui o que ele pede nessa questão. Em uma aula experimental do Colégio Naval, um professor coloca em um calorímetro de paredes isolantes 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Nós teremos aqui uma substância mais fria. Essa substância mais fria é a água. A massa de água é 100 gramas e ela está a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius, ok? Temos também uma outra substância. Eu tenho aqui 200 gramas de ferro. A temperatura do ferro é maior, o ferro está mais quente. A massa do ferro é igual a 200 gramas e a temperatura inicial dele, 90 graus Celsius. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1 caloria por graus Celsius. E que o calor específico do ferro é igual a 0,1 caloria por graus Celsius. É correto afirmar que, quando o conjunto atingir o equilíbrio térmico, o que significa isso daqui, gente? Equilíbrio térmico significa que eles vão atingir a mesma temperatura final, ok? É isso que vai acontecer. O que nós precisamos utilizar aqui? A quantidade de calor cedido em um sistema isolado, que é o que acontece, porque ele citou paredes isolantes, mais a quantidade de calor recebido é igual a zero. Quem cede é o mais quente. E ao ceder calor aqui, tem mudança de temperatura. Se há mudança de temperatura, a gente usa aquela formulinha que conhecemos por Quimacete.
Ó, variação da temperatura do ferro. Quem recebe é sempre o corpo mais frio. Calor, né? É troca de energia entre corpos com temperaturas diferentes. A energia sempre flui naturalmente, espontaneamente, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então eu coloco mais massa de água, calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água. Isso aqui é igual a zero. Venho substituindo os valores agora. Qual que é a massa do ferro? 200 gramas. Calor específico do ferro? 0,1. Variação da temperatura, ó, é final menos a inicial do ferro. 90. Mais massa de água, vezes calor específico. Variação da temperatura da água. Final, a temperatura final é a mesma, lembrando? Menos a temperatura inicial da água, que é 30. Tudo isso daqui vai ser, então, igual a zero. Vamos fazer assim, ó, para simplificar um pouquinho mais, né? 200 vezes 0,1, 20. ΔF, menos 90. Mais 100, que multiplica ΔF, menos 30. Galera, sem preguiça. Maior chance de erro é quando chega aqui nessa situação. Aplica a distributiva certinho, tá? Para não ter problema com os sinais. Tudo bonitinho. 20 vezes ΔF menos 20 vezes 90 é 1.800, só que tem sinal negativo. Mais 100 vezes ΔF menos 100 vezes 30, 3.000. Tudo isso igual a zero. 20 ΔF mais 100 ΔF, 120 ΔF. Menos 4.800 é igual a zero. Está acabando. 120 ΔF é igual a 4.800. A temperatura final, ou temperatura de equilíbrio, 4.800 dividido por 120. Simplifica esse zero. Ó. 480 dividido por 12. Isso aqui é igual a 40 graus Celsius. Essa daqui, normalmente, a conta não é difícil, mas a gente vai precisar sempre de uma organização, tá? A organização é fundamental em questões de calorimetria. Ficou a alternativa A. Está quase acabando. Tem mais uma questão. Agora é a hora do print. Tira um print da tela aí, verifica se tem alguma dúvida. Qualquer coisa, guarda nas fotinhas aí para vocês estudarem depois. E aí nós vamos resolver a nossa última questão da prova de 2024 do Colégio Naval. Olha só o que não poderia faltar, né? Uma questão sobre óptica geométrica. O bacana da óptica é que quando a gente trata de óptica geométrica, normalmente a gente resolve muitos exercícios utilizando semelhança de triângulos. Então, bacana é que ele acaba fazendo o link com a matemática. De fato, né, a matemática. Em frente à sala de estado do Colégio Naval, há um busto de 6,5 metros de altura em homenagem a Batista das Neves, que dá nome àquela enseada onde se localiza o colégio. Próximo ao busto se encontra o mastro principal, onde é hasteada a bandeira nacional. Num dado instante, a sombra do busto projetada pela luz solar tem uma extensão de 10 metros, enquanto a sombra do mastro principal tem uma extensão de 32 metros. Com base nessas informações, qual é a altura em metros do mastro principal? Vamos lá entender uma coisinha. Eu vou simbolizar aqui, ó, um triângulo.
para representar a altura do busto primeiro. A altura do busto é igual a 6,5 metros. Nesse momento, a luz solar ela está passando em um ponto rasante à extremidade superior e está projetando uma sombra com um comprimento igual a 10 metros, ok? Bom, nesse mesmo instante, a gente tem o mastro, ele não me informa a altura do mastro, inclusive é isso que ele pergunta, só que ele menciona que isso aqui vai acontecer no mesmo horário. Então, esse raio solar é paralelo ao raio solar que passou pelo busto. Quanto mede a altura do mastro? Não sei. Mas o comprimento da sombra projetada, esse comprimento da sombra projetada, ele me deu, mede 32 metros. O que nós temos aqui? Um probleminha a respeito de semelhança de triângulos. Quando nós temos uma semelhança de triângulo, significa que os seus lados são proporcionais. Então, se fizermos x dividido por 6,5, isso daqui vai ter o mesmo resultado que 32 dividido por 10. O valor de x vai ser igual a 32 dividido por 10, 3,2 vezes 6,5. 3,2 vezes 6,5, 20,8 metros. Aqui nós chegamos então na alternativa B. Perdão pela tosse no finalzinho, mas é a quantidade de aulas, né, que a gente dá durante o dia, tarde, noite, a voz às vezes não aguenta. É importante vocês tirarem o print dessa tela aí, assim como dos outros exercícios, para verificar quais foram os assuntos de fato tratados na prova do ano passado. Lembrando, o importante mesmo, né, o corretíssimo a ser feito, é vencer todo o conteúdo do edital. É bacana resolver provas de anos anteriores, mas isso não é o suficiente. Você precisa conhecer, precisa ter o conhecimento de todos os assuntos do edital, ok? Lembrando que coloquem aí nos comentários e compartilhe esse vídeo para que eu consiga atingir mais pessoas. É importante também, se você clicar ali em curtir, você mandar alguma mensagem para mim. Se você, de repente, quiser uma outra abordagem, eu faço uma outra abordagem também. As aulas, né? Os pedacinhos de aula, eu faço sempre em lousa, e as resoluções, muitas vezes por conta de figuras, eu acabo fazendo aqui no sisteminha digital. Mas estamos aprimorando o nosso canal, eu preciso demais da participação de vocês, para vocês atestarem a qualidade, comprovarem alguns defeitos, levantar alguns defeitos. Toda crítica é fundamental para que eu consiga evoluir esse canal para vocês. Um grande abraço!